Pois é, num resultado que provocou surpresa na Argentina e também já corta aqui de volta no nosso argentino, o economista que se considera libertário, Javier Milei, foi o vencedor das eleições primárias. Milei e sua coalizão A Liberdade Avança lideraram essa corrida com mais de 30% dos votos. O macrismo e a coalizão peronista-kirchenista ficaram para trás. Javier Milei se considera um anarcocapitalista, que é uma pessoa que defende zero interferência do Estado numa gestão federal. Você acha que essa é uma forma suficiente de caracterizar Javier Milei, Gustavo Segré? E eu queria entender como é que vocês, aí na Argentina, em Buenos Aires, receberam essa informação. Acredito que com surpresa também. Foi com surpresa, Evandro, porque nenhuma pesquisa prévia às eleições mostrava um resultado tamanho do Javier Milei. Javier Milei, que é uma pessoa que tem intelectualmente um conteúdo brilhante, mas as suas formas, às vezes, não são as mais adequadas para um político e, às vezes, inclusive, para um ser humano, porque ele trata muito mal as pessoas que não pensam como ele. De qualquer maneira, isso parece não ter muita importância ao eleitor, em que tinha que escolher pelos partidos tradicionais, Juntos pela Mudança, Patrícia Bullrich, ex-ministra de Segurança do presidente na época, o Macri, e, por outro lado, o Horácio Rodrigues Larreta, atual prefeito da cidade de Buenos Aires. Do lado do oficialismo, Sérgio Massa, que promete como candidato resolver os problemas que ele mesmo, como ministro da Economia, provocou na Argentina. Pois mesmo assim ele obteve um 27% aí das preferências eleitorais. Mas agora, dia 22 de outubro, aqui vale. Esse agora foi somente para definir os candidatos finais. Fábio Piperno, eu queria saber de você se anarcocapitalista é uma boa resolução ou apenas uma resolução para Milei. Boa tarde mais uma vez. Milei, ele é um aventureiro. Aliás, eu fico imaginando como é que... O que você quer dizer com aventureiro, Piperno? Ele é aquele tipo de outsider que fala qualquer coisa e não tem compromisso com absolutamente nada. Aliás, uma das propostas mais exóticas dele, e eu fico imaginando como deve ser difícil para o liberalismo brasileiro entender o Milei, porque aqui, quando o Lula faz uma crítica ao Banco Central, os liberais brasileiros, nossa, saem atacando aí, com todas as suas forças e tal, o presidente do Brasil. Lá, o Milei simplesmente fala em fechar o Banco Central. Sim. Olha só que coisa estupenda, né? Mas, na verdade, esse é um recado muito forte à política tradicional. Os dois partidos, as duas grandes forças políticas, a direita tradicional e os peronistas, claro que tiveram um resultado muito aquém de esperado. O Sérgio Massa, o ministro da Economia de alguns meses para cá, ele não foi o ministro durante todo o período aí do presidente Alberto Fernandes, é óbvio que ele vai herdar o desastre econômico que foi a gestão Fernandes. E a candidata Patrícia Bullrich foi ministra de Macri. Sim. Também um presidente Segurança. mal avaliado. Então, é óbvio que o Milei entra nesse clima todo como outsider, contra tudo que tem de ruim o sistema. Agora, a questão é, se o sistema não é bom, será que as políticas antissistêmicas não são ainda piores? O Milei chama esses políticos, Alan Gani, de casta. Então ele fala que ele quer combater a casta que hoje domina a Argentina. Você acredita que ele seja um aventureiro, a exemplo do que colocou aqui o Fábio Piperno? Eu acho que não, dada a votação expressiva que ele teve, Evandro, pelo menos nas primárias. E me lembra o fenômeno Milei, me lembra muito o fenômeno Trump nos Estados Unidos, o outsider disruptivo, mexe com a política norte-americana, dá uma chacoalhada, tanto é que a reação do sistema em cima do Trump é muito forte e, de certa forma, também lembra Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Tudo bem que Jair Bolsonaro é um político de carreira, mas era entendido como o outsider, alguém que vinha com um discurso diferente, uma proposta diferente, um choque liberal com Paulo Guedes, um discurso pró-segurança pública que até então
nenhum candidato bancava, e aí vem o Milei. Talvez a Argentina esteja passando pelo que passou o Brasil e pelo que passou Estados Unidos. Você acha, Segré, que a Argentina está passando o que passou o Brasil e Estados Unidos e Milei se assemelharia a Trump e também a Jair Bolsonaro aqui no país? Na personalidade, sim, muito parecida. Assim, pessoas que falam abertamente o que pensam, que não tem filtro no que dizem, mas me parece que tem algumas diferenças, sobretudo no formato político, porque aqui não tem centrão. Aqui você não pode soltar emendas, a lei não permite. E os cargos são reduzidos, muito mais em um governo que pretende ser liberal, como o de Milei, eventualmente, e de Bullrich também, nesse conceito econômico, e que não terá cargos para distribuir, para fazer aliança. Se o resultado se mantém, isso tem 30% Milei, 30% a oposição atual através de Bullrich e 30% ao governo hoje, isso vai permitir uma composição do Congresso que pode favorecer as reformas estruturais que o Macri não conseguiu fazer, porque na época o peronismo era a maioria absoluta do Senado. Então não ia prosperar nenhum tipo de questão. Mas eu te conto sobre o Banco Central, que muito bem indicava Piperno. Eu conheci o Javier Milei pessoalmente, temos alguns amigos em comum e participamos de algumas, no passado, de algumas atividades juntos. E eu conheci num programa de TV em que eu defendia o que ele contraria. Então eu defendia que o Banco Central não precisava ser explodido, como ele propõe, sino que bastava colocar pessoas aptas, com uma independência do Banco Central, como o Brasil tem, que a Argentina não tem. O fato de não ter Banco Central é uma questão muito arriscada. De fato, são poucos os países do mundo que não têm Banco Central, e isso não garantiza de jeito nenhum que a inflação por si ela possa cair. Mas, de qualquer maneira, as ideias do Javier são um pouco ousadas, por dizer de uma forma educada. Por exemplo, ele propõe a venda de órgãos humanos em setor privado. E isso é uma questão um pouco complexa. E vai mais longe, inclusive. Ele falou que proporia o debate para a venda de crianças através do sistema privado. Então, estamos falando de uma pessoa com algumas ideias muito boas intelectualmente, mas algumas um pouco complexas. E aí, Gani, eu queria jogar justamente essa parte para você, porque quando você faz a comparação, o Gustavo Segré traz outras questões que chamam bastante a atenção no discurso de Milei e que é um discurso que já estava, inclusive, nos ouvidos das pessoas e da maioria que o escolheu agora nas primárias. Como é que você avalia isso? Não, foi uma boa provocação, Evandro, porque essa comparação, ela é mais no sentido de ser o disruptivo, o algo diferente, né? Trazendo um discurso na economia diferente. Agora, há uma diferença em relação a valores quanto ao Donald Trump e o Jair Bolsonaro. Donald Trump e Jair Bolsonaro encarnavam mais os valores conservadores, Deus, família, propriedade privada. O Milei, é claro, propriedade privada, ele também tem este valor, mas ele se assemelha mais a um libertário, né? Então, é essa ideia de que tudo é precificável, tudo tem uma utilidade e o mercado regula absolutamente todas as questões, sendo que as questões morais, elas acabam sendo secundárias. Nesse ponto, é diferente de Jair Bolsonaro e de Donald Trump. Piperno, como é que você avalia um capitalismo sem regulação do Estado? Veja, ele, por exemplo, ele chega ao extremo de admitir venda de crianças e de órgãos porque ele acha que o Estado não tem que intervir nisso. Então, do ponto de vista, inclusive, humano, né? Digamos que é um personagem que vai muito contra os valores que eu tenho e que muita gente tem. Veja, eu falo que ele é um conservador? Ele é um típico cidadão... Piperno é um conservador. Piperno é um conservador? Claro, mas ele não sabe que é, mas ele é um conservador. Ele é um típico cidadão de uma sociedade em desespero. Uma inflação de 115% ao ano é um flagelo. Então, uma sociedade, né, um pedaço de uma sociedade desesperada, ela é passível desse tipo de abuso, desse tipo de erro. Agora, vamos admitir o seguinte, você disse muito bem, uma das correntes teve 30%, a outra teve 28%, a outra teve 27%. É muito próxima uma da outra. Técnico. Sim. Esse cenário serviria também como um teste de maturidade para a própria esquerda argentina. Se a esquerda argentina fica, por exemplo, em terceiro lugar, 1% atrás, tem que fazer
o que fez a esquerda francesa lá atrás, em 2002, quando o Lionel Jospin ficou fora do segundo turno e entrou Le Pen. Ou seja, venda os olhos e vai em bloco apoiar a direita tradicional. É inadmissível permitir que um tipo desses governe um partido importante como é a Argentina. Ah, mas a direita tradicional também tem culpa por esse flagelo econômico? Tem, e que se corrijam essas culpas. Agora, o que não pode é dar um país desse tamanho, dessa importância, para um aventureiro como esse.